Chico. Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados. E no dia de hoje, às quartas-feiras, nesse horário 19h40, a gente estuda essa obra. Já estamos até terminando, né? Acredito que até o final do mês, ou mais um pouquinho, a gente termine. Emmanuel. E nós estamos, hoje vamos entrar no capítulo 32, que tem por título Dois Destinos, mas não é dois numeral, não, tá? É DOS, Dois Destinos, tá? Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui como uma família, para estudar, para aprender, para crescer, mas, acima de tudo, para aplicar na nossa vida, para aplicar no dia a dia, no contato com os companheiros, tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor, buscando assim crescer, progredir e também auxiliar aqueles, né, que estão próximos de nós, aqueles que estão mais distantes, sempre o nosso próximo, como Jesus nos pediu, que amássemos uns aos outros. Então, que possamos colocar em prática todas essas bênçãos que o Senhor nos concede para que a gente possa crescer cada vez mais. Graças a Deus. Então, um minutinho só. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o capítulo 32 do livro de Emmanuel, Dois Destinos. Diz assim o nosso companheiro Emmanuel: não poucas vezes vos preocupais nas lides planetárias com as provações necessárias, que julgais excessivas para vossas forças. Então, ele coloca duas coisas aqui, né? Ele coloca que as provações que a gente passa, aquelas com que a gente não concorda e até reclama, são provações necessárias, tá? E nós achamos que elas são excessivas para as nossas forças, nós achamos que não vamos dar conta. Então a gente reclama porque acha que a dificuldade, a provação que a gente está passando, a gente não vai suportar, é pesada demais, o senhor errou na dose, podia diminuir um pouquinho, né? Já que ele é tão, aí a gente pensa, já que ele é tão misericordioso, por que ele não alivia o peso das minhas dificuldades? Mas Emmanuel diz que está no peso certo e que elas são provações necessárias. E assim diz Emmanuel, crede, e aí ele afirma, crede, o fardo que faz vergar, quer dizer, dobrar os vossos ombros, não é demasiado para as vossas possibilidades. Aí lembra aquela historinha da cruz, lembra? O sujeito vem carregando uma cruz pesada, né? Ele considera muito pesada, e vem arrastando. Aí ele diz, não, isso aí tá demais. Vai lá na marcenaria. Chama o marceneiro e diz assim, ó, pega uma serra, corta um pedaço dessa cruz, está muito pesado. O marceneiro, quanto que o senhor quer? Um palmo? Não, seja mais generoso. Dois, um pouquinho mais generoso. Aí o cara, então tá, pá, corta. Aí o sujeito sai da marcenaria todo feliz, né? Que beleza, tá levinha a minha cruz. Aí ele caminha mais um pedaço, daqui a pouco ele passa, chega num rio. Um rio raro, águas caudalosas. E a cruz, ela tinha uma coisa interessante. Ela era comprida, mas era larga. Era larga, sabe? Mais ou menos assim, uns 60, 70 centímetros, né, de largura. Aí ele chega lá, olha, diz, ah, simples. Vou pegar minha cruz, já que ela é larguinha, vou jogar sobre o rio, vou transformá-la numa ponte e vou atravessar. Quando ele joga a cruz, o que aconteceu? A cruz era curta, não dava para fazer de ponte. Aí ele olha para o lado, vê um monte de gente chegar e jogar a cruz e atravessar todo o fagueiro. O outro de lá também joga a cruz.
E ele, um monte de gente, né? Jogando a cruz e atravessando, jogando a cruz e atravessando. E o pessoal chamando, vem, companheiro, vem, vem, vem. Vai dar noite, você. E ele parado lá, pensando, o que eu vou fazer? E os companheiros atravessando e dizendo para ele, vem, vai escurecer, o rio vai ficar mais cheio. Aí ele pensa, vou voltar da marcenaria. Volta da marcenaria, quando chega na marcenaria, na porta da marcenaria tem um anjo. O que foi, meu filho? Ah, e ele, muito sem graça, né? Muito sem graça. Aí o anjo diz para ele, já sei, você cortou a sua cruz, né? Foi, você sabe, né? Estava pesada, só que eu não sabia que tinha o rio ali na frente. O anjo, não tem problema não. Não se preocupe, o senhor resolve isso. Lá atrás tem um monte de cruzes. Vai lá, escolhe uma, do tamanho que você acha necessário para você atravessar o rio. Aí ele vai correndo, né? Encontra uma, bota no ombro, lembre-se, essa aqui. Aí sai do rio com ela, aí o anjo olha para isso assim, achou a cruz? Achei essa daqui. Aí o anjo, você reparou numa coisa, meu filho? O que foi? Essa cruz que você pegou, achou? É do tamanho e do peso daquela que você cortou. Aí ele fica todo sem graça, daí vai para o rio, joga a cruz e consegue atravessar. Quer dizer, a cruz que ele carregava era no peso ideal para que ele pudesse atravessar o grande obstáculo, que era o rio. E aí ele foi lá, pegou uma outra cruz exatamente do tamanho da dele e atravessou. Quer dizer, cada um tem a sua cruz. E Deus dá na medida e no peso que você pode carregar para enfrentar todos os obstáculos. Né? Então, é uma historinha bem interessante. Né? Então, diz aqui, Deus tudo prevê e, sobretudo, a escolha de semelhantes provações. É uma questão de preferência individual. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Claro que é frequente. É frequente, né? Porque aqui, qual de nós, todos os dias, pelo menos um pouquinho, não reclama de alguma coisa da vida? Né? A gente reclama. Então, Deus sabe tudo sobre nós, né? Sabe todas as provações que a gente tem que passar, tá? Então, é, e detalhe, ele sabe que a história de um é diferente da história do outro. Por isso que ele diz aqui, Deus tudo prevê, sobretudo, a escolha de semelhantes provações. Desculpe, e, sobretudo, a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Muito difícil alguém que compreende plenamente esse ensinamento, né? Estais, porém, entre as masmorras da carne. Então, eles comparam o nosso corpo com uma masmorra, prisão solitária, né? Estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. Então, a, a gente não consegue ver, né? Não consegue perceber, e essa dificuldade que a gente passa é a luz caindo sobre nós. Porque se você está enfrentando as dificuldades, é sinal que você está começando a resolver os seus problemas. Então, é a luz da verdade chegando até você. E nós temos dificuldade de perceber essa luz, de enxergar essa luz, né? De compreender o que está nessa luz. Aí ele vai entrar no 32.1, a vida verdadeira. Somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. Quer dizer, se a gente conseguir se destacar dessa vida material, se a gente conseguir realmente compreender que somos seres espirituais, numa experiência, né, carnal, e não o contrário, e abstrair das coisas da matéria, pensar nas coisas celestes,
a gente vai começar a compreender essa verdade dessa vida espiritual. E aí eu quero dizer que somente quando você se destacar dessa vida material, desse apego, dessa incompreensão, você vai começar a compreender a verdade, que nós somos seres espirituais fazendo uma viagem. Então a gente imagina assim, cada reencarnação é uma estação nessa viagem, né? Quando você viaja de ônibus ou viaja de trem, e faz uma viagem, ou até de avião, e a viagem é muito longa, o avião, o trem, ou o navio, não vai parando de vez em quando em alguns portos, em algumas estações. Se for de ônibus, ele para em tem algumas paradas, né? Para o pessoal descer, beber uma água, tomar um café. Se for de avião, ele faz paradas em alguns aeroportos, né? Então, a nossa existência é assim, a nossa vida é assim, feita de várias reencarnações que teremos que vivenciar, né? E a cada reencarnação é uma parada que você dá numa estação. Vamos dizer que está viajando de avião e, de repente, o avião para no aeroporto. Qualquer probleminha ali, às vezes os passageiros vão ter que ficar no hotel, né? Às vezes deu um probleminha, ó, o avião houve um problema, fechou o teto, qualquer coisa assim, só vamos poder viajar amanhã. Aí o aeroporto, né, manda os passageiros para o hotel. Aí já não é uma parada de meia hora, 1 hora, 2 horas. Às vezes são 24 horas, né, que você fica. Então, às vezes é uma parada de ônibus. O ônibus para, ó, 40 minutos aqui, 30 minutos. É uma encarnação mais curta, e vai por aí. Então a gente tem que encarar essas reencarnações como se fosse uma parada durante a viagem do espírito. E como a viagem é muito longa, até chegar à perfeição, do simples ignorante à perfeição, é muito longa, haverá necessidade de quê? Várias paradas, várias reencarnações. E depende, né? Às vezes você para está viajando daqui para uma cidade aí do interior, a parada é meio brabinha, né? Muito simples, né? Não tem aquele restaurante bonito, você tem que se contentar com o pão da chapa e o café com leite. Outras paradas já tem restaurante, você pode almoçar, de bem. Assim vai. Né? Assim você vai. Às vezes você desce do avião no aeroporto assim, lotado, né? Ali em São Paulo, então, né? Você vai fazer uma conexão. Nossa, tem um aeroporto lá, acho que é sempre o nome dele. Quando eu fui para Mato Grosso, meu Deus, que loucura, lotado, para conseguir uma mesa numa lanchonetezinha, um sufoco, aquela agitação. Outras vezes você faz uma conexão tranquila, né? E assim vai. As paradas nunca são iguais. São adequadas à nossa situação, até que a viagem termine. Então, cada reencarnação é como uma parada temporária. Temporária. Você não fica mais do que o tempo necessário nessas paradas. Depois você embarca de novo e segue viagem, né? Então, apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estáis certos, diz Emmanuel, de que com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderias adquirir elementos meritórios para a existência real? É uma pergunta, né? E estáis certos de que com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderias adquirir elementos meritórios para a existência real? Será que, se você conseguisse obter aquilo que você tanto quer do ponto de vista material, será que você poderia adquirir, né, elementos que realmente te ajudassem na sua grande viagem, que realmente tivessem valor para o espírito imortal? E aí ele vai dizer assim, ele vai colocar uma outra pergunta, né? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Outra pergunta. Sabeis se poderíeis suportar a riqueza sem os desregramentos?
a mesa alta, farta, sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com interesse caridoso pela sorte dos outros seres. Aí eu agora me lembrei de uma coisa, porque semana passada, né? Nesses jogos que o pessoal faz aí na internet, eu estava olhando, tem dois jogos que deram uma fortuna. Um foi a tal da Milionária, eu nem sei que jogo é esse, que pagou 200 e poucos milhões. E o outro foi a Mega Sena, que pagou 100 e poucos milhões. Então, quando você passava da porta assim, das lotéricas, todo mundo assim, né? Querendo apostar nas duas. Uma valia 200 e poucos milhões, a outra 100 e poucos milhões. Aí eu paro para pensar, será que se nós acertássemos uma bolada dessa de 200 milhões, ou 100 e poucos milhões, ou até um pouco menos, 50 milhões, 40 milhões, 80 milhões, nós teríamos condições de suportar a riqueza sem os desregramentos? Será que a gente saberia usar esse dinheiro sem se deixar arrastar pelo luxo, né? Então, né, será que esse gozo reiterado não nos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Né? Então, será que nós estamos preparados para ter uma fortuna dessa em mão? Eu não estou. Eu não estou. Eu acho que é dinheiro demais. Você ficaria perdido. Você ficaria perdido, né? E aí, e os parentes seus? E os filhos? Eu sempre tenho essa preocupação, sabe? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que cada um de nós tem nossos filhos, nossos parentes, está todo mundo na caminhada, né? Batalhando para se melhorar, estudando, trabalhando, né? Para poder crescer e formar sua família, né? Dar uma boa educação à família. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, se eu ganhasse um negócio desse, e eu desse um dinheiro grande para o filho meu, será que eu não desviaria o caminho dele? Eu não tornaria de um homem ou uma mulher trabalhadores, eu tenho dois filhos, são trabalhadores, em dois parasitas? Será que eles, nossos filhos, são espíritos, né? Nossos filhos não são criações nossas, são espíritos, cada um tem sua história. Será que se eu desse para cada um deles uma bolada dessa, eles não poderiam parar de trabalhar e querer viver de renda, e eu não estaria atrapalhando a caminhada deles, porque os dois estão lá trabalhando, se esforçando para crescer, e aí, de repente, eu jogo uma bomba dessa na mão deles. Eu não conheço quem são meus filhos, eu os eduquei, mas eu não sei a história espiritual de cada um deles. E se um deles tiver um problema lá em vida passada, em relação a esse troço aí? E não estiver preparado. Aí você solta uma bomba, ele olha, vou parar de trabalhar, vou viver só viajando. Pronto, se atrapalhou a vida dele. De uma pessoa trabalhadora, esforçada, se transformou num parasita. Ou voltou a adquirir aqueles hábitos do passado, que talvez tenham atrapalhado a caminhada dele ou dela. Olha o problema, né? Então, Deus dá tudo para a gente que a gente precisa. Para a gente pensar. Porque a riqueza é uma prova muito difícil, muito mais difícil que a pobreza, muito mais difícil que a pobreza, né? E as manchetes dos jornais nos mostram isso todos os dias, né? Então, essas perguntas que ele faz aqui, tem muito a propósito. E às vezes a pessoa fica pedindo muito, pedindo muito, pedindo muito. Vai que de repente Deus diz assim: você quer muito? Olha, eu sei que você não está preparado, mas você quer viver essa experiência? Tudo bem, eu vou te dar. Vou te dar. E aí, você está pedindo muito, e Deus pode nos dar. E aí você vai receber, não vai conseguir gerir, porque, não, eu digo mesmo, não é qualquer um. Tem homens e mulheres
que sabem gerir uma fortuna dessa. São os grandes empresários, né? Os que dirigem grandes empresas, né? Então, essas pessoas estão preparadas. O Silvio Santos não está preparado, apesar de ser um homem que veio da pobreza. Meu pai conheceu o Silvio Santos, ele era camelô no viaduto de Cascadura. Camelô no viaduto de Cascadura, quando meu pai conheceu o Silvio Santos. Era um homem que tinha pouca instrução. Era um camelô ali no viaduto de Cascadura. Antigamente ali o antigo Cine Regência, não sei se vocês lembram disso. Ele era camelô, pouca instrução. Depois ele entrou para o exército, virou paraquedista, um negócio desse. Mas era um espírito preparado para isso. Tanto é que administra, administra ainda o império. E outros mais, né? Outros. Aquela senhora do Magazine Luiza, né? É o império. Será que nós teríamos esse? Então, a criatura tem que estar preparada para isso. Aí eu me lembrei, Rose, se você não der dinheiro para os filhos, já pensou? Sovina, desmantelaria a família toda. Já pensou? Será que vai compreender por que você não vai botar Não, não. na mão? Né? Vai ser uma coisa horrorosa. Vai ficar Desmantela. sabendo que você recebeu e vai ficar esperando. Aí você chega e diz: eu vou dar só um pouquinho. Olha o problema, não é? Então, lembrando que nossos filhos são espíritos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E ele diz aqui, ó, ponderai tudo isso que a gente está fazendo é reflexão, ponderação, né? E descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro de suas felicidades morredoras e o patrimônio de suas aquisições espirituais. Né? Então, quando o espírito está para reencarnar, ele sabe o que ele precisa. E se ele não sabe, a espiritualidade orienta. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece. Vamos falar disso, né? Do esquecimento. E aí a gente reclama, grita, esperneia, né? Se rebela. Agora a gente vai para o 32.2. A escolha das provações. É o famoso, eu não escolhi isso. Eu não escolhi isso. Aí, como dizia Chico, Emmanuel, não, você não escolheu, você implorou. Várias vezes já tem sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações terrenos de cada indivíduo. Então, ele deixa bem claro aqui, ó, várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações terrenas de cada indivíduo. Ele está querendo dizer isso aqui. Isso não é inédito. O que eu estou falando não é inédito. Vocês não estão ouvindo isso pela primeira vez. Vocês já ouviram isso inúmeras vezes. Muito antes da encarnação, o espírito faz o cômputo, quer dizer, a avaliação de suas possibilidades. Estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade, quer dizer, na luta da perfeição, e de acordo com as suas vocações, e segundo grau, né, de acordo com as suas vocações, e segundo grau de sua evolução já alcançada, segundo grau de evolução já alcançado, escolhe, é bom frisar bem o escolhe, em plena posse de sua consciência, não está dopado, não está assim, oh, não. Em plena posse de sua consciência, a estrada que se lhe desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Então, o que ele está falando aqui é assim, ó, não adianta discutir. Já falamos isso várias vezes, e essa é a realidade.
tá? Muito antes de encarnar, o espírito faz uma avaliação da sua situação atual e estuda o que é melhor para ele numa reencarnação futura e, de acordo com as suas vocações, seu grau de evolução. E aí ele escolhe, em plena posse de sua consciência, olho aberto, ouvido aberto, mente límpida, entendeu? Não tem nenhuma nuvem, né? E deixando ele meio doidão, nada bem claro. Ele escolhe a estrada que se lhe desenha no futuro, fecunda de progressos espirituais. Não adianta reclamar. Esta é a verdade. Se não fosse, haveria injustiça. Haveria injustiça. Porque eu seria a primeira a botar aqui, ó. Dizer assim, ó, peraí, calma, calma. Porque a Denise nasceu em berço de ouro, vida de socialite, né? À vontade, só joias, né? Bonitas, né? E eu estou nessa situação difícil. Se o senhor criou todo mundo igual, porque agora o senhor está dando, distribuindo prêmios diferentes. E até um monte de gente questionando. E com razão, se todo mundo apregou que Deus é de justiça, por que ele não está dando a cada? Porque ele não está dando a cada um segundo suas obras. E não é isso que a gente aprendeu. Que Jesus falou assim, a cada um segundo as suas obras. Aí o cara disse assim, pô, eu tenho pouquinho. Eu desconfio que eu operei pouco. Né? Aí você não tem de reclamar. Você pode até reclamar assim, mas a sua consciência sabe que está tudo certo, tudo certinho, né? Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta, a batalha, o esforço, né? Que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todas as atividades humanas. E daí a preferência pelos ambientes de dor e privação. Por isso que a gente escolhe a tal da dor e privação. Por quê? Porque somente a luta vai nos ofertar as possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana. Entendeu? Daí porque a gente escolhe a dor e a privação. E a privação. Porque a gente sabe que é através da dor e privação que eu vou conseguir ter verdadeiras possibilidades de evolução. E ele diz aqui, ó, e por isso que daí a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado, né? A providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, ela não tem nem muita coisa para resgatar, não. Ela não tem. Mas ela quer aprimorar-se. Ela quer crescer para aquele salto de qualidade. E ela diz assim, poxa, se eu conseguir passar por dificuldades e privações, eu vou o quê? Dar um salto de qualidade. Então tem isso também, a pessoa pede a prova, não porque ela precisa resgatar, mas porque ela quer caminhar mais rápido, né? Aí ele diz aqui, ó, cada espírito voluntariamente, voluntariamente escolhe as suas sendas futuras, conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores. Eu escolho, mas ainda tem que ter aprovação do executivo, entendeu? Porque se o executivo dizer assim, não, vai com mais humildade, meu filho, diminui um pouco isso aí, que você não está com dólar para isso tudo. Né? Então, isso aqui.
Então, voluntariamente, o indivíduo escolhe as suas sendas futuras conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores. Então, se o senhor dissesse, não, legal, você tem possibilidade de atravessar essa caminhada, vai com Deus. Se ele achasse, não, vamos dar uma acertadinha aqui. Tem coisa demais, vamos diminuir, não precisa tanto agora. Deixa um pouco para depois, né? Aí faz uma correção naquela tua história e você reencarna. Eu trouxe aqui um texto do livro Nascer e Renascer, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, aonde no capítulo 6, né, o título é Escolha de Provas, e Emmanuel diz assim: estudando o problema da escolha de provas da esfera espiritual para o círculo das experiências humanas, imaginemos um campo de serviço terrestre, em que determinado trabalhador é chamado à execução de tarefa específica. De certo que, aí dentro, vige a liberdade na razão direta do dever bem cumprido. O servidor que haja inutilizado deliberadamente as peças do arado, que lhe requer devoção e suor, gastará tempo em adquirir instrumento análogo, semelhante, com que possa atender a orientação que o dirige. O lavrador e vigilante que tenha permitido, por desleixo, a incursão de vermes destruidores da plantação que lhe define o trabalho, não pode esperar a colheita farta, antes que se consagre a limpeza e a preservação da leira que a administração lhe confia, né? A leira quer dizer o terreno, um pedaço de terra, né? O cooperador, com a infelicidade de envolver-se em processos de crueldade, terá cerceado a sua independência de ação, de vez que será necessário circunscrever-lhe a influência em processo adequado de reajuste. Entretanto, se o operário fiel da lavoura satisfaz agora todos os requisitos das obrigações a que se vê convocado, sem dúvida plasma, em seu próprio favor, o direito de indicar por si mesmo o novo passo de serviço na direção do futuro, com pleno assentimento da autoridade superior que lhe traça o roteiro de lutas edificantes. Assim, além da desencarnação, nem todos desfrutam de improviso a faculdade de escolher o lugar ou a situação em que deva prosseguir no esforço de evolução. Quer dizer, todos nós podemos escolher, mas há condições, né? Então, nem todos vão desfrutar logo da possibilidade de escolher o lugar ou a situação em que deva prosseguir, tá? Porquanto, quase sempre é imperioso o regresso às sombras da retaguarda para refazer com sofrimento e lágrimas, amargura e sacrifício, o ensejo perdido, quer dizer, a oportunidade perdida de acesso à luz. Se desejas a marcha vitoriosa para lá dos portais de cinza, em que se nos renova a visão espiritual, afeiçoa-te com perseverança e lealdade ao próprio dever dele fazer do pão espiritual, cada dia, porque para alcançar o triunfo e a elevação de amanhã, é indispensável consagrar-lhes a nossa atenção desde hoje, né? Então, ele chama a nossa atenção para isso, porque aqui o Emmanuel diz, né? A gente vai escolher o nosso caminho, né? Mas essa escolha depende também do que nós estamos levando na nossa bagagem. Senão, você não vai poder escolher o que for o melhor. Você vai ter que se sujeitar a escolher coisas que não são muito desagradáveis. E outras coisas é que a espiritualidade vai dizer, não, você vai ter que vivenciar isso aqui. Então, chama a nossa atenção para que a gente trabalhe bem agora, para que ao desencarnar a gente possa fazer boas escolhas. A gente possa ir à feira mais cedo. Lembra da feira? A gente possa ir à feira mais cedo.
Então, é trabalhar hoje com o que a gente tem. O que eu tenho hoje? É isso aqui. Então, eu vou trabalhar com isso aqui o melhor possível, para que, ao desencarnar, chegando no plano espiritual, mais tarde, quando estiver chegando, se aproximando da época de uma nova oportunidade de reencarnação, eu possa ser chamado ao departamento de reencarnação e o companheiro diz assim: aí, fica à vontade, você fez um trabalho bom, hein? Legal. Tá aí, ó, várias possibilidades boas para você escolher. Escolhe aí o que você gostar. É diferente daquele que chega assim, né, com a mãozinha para trás ou assim para frente, né? Cabecinha baixa, olha, olha, vitrine, pouquinha coisa da vitrine, né? Não é aquela vitrine cheia de produtos, pouquinha coisa, e ele olha assim, um está meio cheio de sombra, o outro está assim meio amassadinho, o outro está meio rachadinho. Aí, algum problema, meu filho? Não, senhor, problema nenhum. Escolhe aí, escolhe. Mas só sobrou isso, meu filho. Só deu para isso. Só deu para isso. E dê graças a Deus. Né? Então, que a gente trabalhe, né? Para que a gente possa ter. Porque quando fala aqui, ele fala aqui que a gente vai poder escolher, mas, né? De acordo com o nosso merecimento. Por isso que o melhor momento nosso é hoje. O nosso melhor momento é o hoje. Esse é o nosso melhor momento. Não é amanhã nem foi ontem. É o hoje, é o agora. Esse é o nosso melhor momento. Vamos agora para o 32.3. Agora a gente falar desse esquecimento do passado, que ninguém gosta. Todo mundo diz que eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer, né? Na existência corporal, todavia, a alma sente a memória obscurecida. Não lembra? No ouvido, quer dizer, no esquecimento quase total do passado, a fim de que os seus esforços se valorizem. A consciência, então, é fragmentária. Você lembra só de algumas partes, de poucas coisas. Porquanto é fragmentária, parcial, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas, nebulosas, vamos dizer assim, pelos pesados véus da matéria, os quais atenuam ao mínimo as suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mas ocultos, as extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. Porque nós temos, tá, poderes prodigiosos na nossa mente. Poderes prodigiosos. Temos extraordinárias possibilidades na nossa subconsciência. É aquele cara, nós somos igual aquele sujeito que tem um tesouro fabuloso guardado dentro de um imenso cofre. Mas, no momento, ele não tem a chave para abrir o cofre. Não tem a chave. E poder gozar de toda essa maravilhosa riqueza que está ali dentro daquele cofre. Entendeu? É o nosso caso. Nós temos esse cofre extraordinário que guarda esses poderes prodigiosos que hoje eu não tenho acesso, hoje, mas um dia eu terei, né? Que estão lá ocultos, temos essas extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência. Nós não conseguimos avaliar hoje a grandiosidade da nossa subconsciência. Nenhum de nós sabe o total de nossos conhecimentos, a vastidão dos nossos conhecimentos. Nós não sabemos nem quantas reencarnações nós já tivemos até hoje. Não sabemos, não temos, não conseguimos avaliar o total daquilo que eu sei, que eu conheço, dos poderes que eu tenho. E são inúmeros os poderes
Aí a pessoa vai dizer assim, como são inúmeros? Claro que são inúmeros. Estou tentando desligar aqui meu telefone, um minutinho, gente. É porque esse telefone, eu puxo para lá, puxo para cá e não desliga. Claro que eu não sei. Ou melhor, é claro que eu tenho tudo isso. Eu sou o espírito. Eu sou o espírito. E se eu sou o espírito, eu tenho poderes prodigiosos. Eu tenho possibilidades extraordinárias. Porque espírito é uma coisa e falta palavra para a gente explicar. É uma maravilha de Deus, o espírito. E Deus não ia criar essa maravilha sem essas possibilidades extraordinárias. Só que essa maravilha toda tem que realizar uma caminhada para que ela possa chegar ao seu ponto máximo. E nesse ponto máximo, aí sim, ela vai poder ter acesso a tudo isso. Jesus, criado simples e ignorante, espírito, uma maravilha, como todos os outros, mas que não podia ter acesso. Entendeu? Por quê? Você dá algo valioso para a criança vai saber avaliar aquilo? Vai estragar, não é assim? Vai estragar, vai quebrar. Então Deus disse: não, não pode botar isso na mão de criança. Isso não pode ficar na mão de criança. Aí a criança vai caminhando, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai tendo acesso a algumas coisas e vai. Quando se tornam Jesus, o Cristo, a chave o cofre não precisa nem mais ter chave. As portas são escancaradas. Pode fazer uso de tudo, porque vai saber fazer uso. E não vai utilizar mal, só vai utilizar o bem. Vai reconhecer. Espera aí só um instantinho, gente. Então, ele pode tranquilo, mas nós, bastaria a porta abrir um pouquinho, a gente já ficaria cego de tanta beleza, de tanta luz que tem ali. E não saberíamos usar. Com certeza ia estragar tudo. Ó. Por isso que Jesus falou: não deis pérolas aos porcos. Tem gente que achou que essa frase. Mas é uma perfeição. Porco gosta de quê? Não hoje em dia, né? Estou dizendo no aspecto geral. O que o porco gostava quando eu era criança? Que o pessoal que tinha aquele negócio que eu esqueci até o nome, que criava porco. Era o nome que dava. Hoje em dia o porco não pisa nem na terra, lá nas grandes fazendas. Mas antigamente o porco andava na lama, né? Comendo lixo, aquela coisa. Chiqueiro. Chiqueiro. Adiantava dar um colar de pérola para o porco, despedaçar tudo, né? Ia destruir tudo. É isso aí. Não dê pérolas aos porcos. Então, é o que ele está falando aqui. Né? O nosso corpo material, porque nós ainda precisamos reencarnar e ter corpos materiais grosseiros, eles eclipsam pelos pesados véus da matéria, né? E as nossas faculdades são eclipsadas pelos pesados véus da matéria. E esses véus da matéria atenuam ao mínimo as suas vibrações. As suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mas ocultos. As extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. Somos coisas fantásticas, espíritos, mas não temos condições ainda de lançar mão de todos os nossos poderes. Aqui eu vou também trazer um outro texto, também muito interessante, falando sobre esse esquecimento. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, uma análise dessa escritora Leda de Almeida Rezende Ebner. Ela escreveu esse artigo no dia 1º de outubro de 2004. Ela fez uma análise do capítulo 5, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título
esquecimento do passado, né? O capítulo 5 é o capítulo que trata de bem-aventurado os aflitos. E o capítulo 11 é esquecimento do passado. Então, ela fez aqui, escreveu algumas considerações sobre esse item 11. Ela diz assim: no processo evolutivo em que todo o universo está incluso, num dinamismo e mutações constantes, através de leis perfeitas e imutáveis, não precisam ser mudadas essas leis, o espírito humano caminha sempre aprendendo e desenvolvendo-se. Conhecer essas leis é necessário para saber quem se é, de onde veio, o que faz da Terra, para onde vai e como deve ir. O livro dos Espíritos ensina isso, né? De onde eu vim, o que eu faço aqui, quem sou eu, para onde vou, como devo. Porque a gente diz assim, né? Ah, o livro dos Espíritos ensina para a gente quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou. Mas ela coloca uma coisa que eu achei interessante. E como deve ir. Né? E como deve ir. Porque Deus Espírito me ensina para onde vai. Você vai para a vida futura. Maravilha. Mas como devo ir? Então, a doutrina também me ensina como devo ir, como devo caminhar para chegar ao meu grande objetivo. Quanto mais o homem se aprofunda nessas questões, mais facilidade e segurança ganha nessa caminhada evolutiva para a conquista da perfeição e felicidades possíveis. Claro, porque ele fica mais experiente. Uma dessas leis é a das vidas sucessivas em mundos materiais, como o nosso planeta Terra. A reencarnação, o retorno do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Então, ela tirou esse trechinho aqui, ó, que ela botou assim, ela escreveu, uma dessas leis é a das vidas sucessivas em mundos materiais, a reencarnação. E aí ela traz esse trecho, e ela abriu aspas aqui, foi introduzido aqui um trecho do livro Estudos Espíritos de Joana de Ângeles, no capítulo Reencarnação. Quer dizer, a Joana diz, o retorno do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Isso aqui é muito importante. Durante essa caminhada, eu tenho que procurar sublimar as expressões do instinto e, ao mesmo tempo, desenvolver a inteligência e penetrar nas potencialidades transcendentes da intuição, que é um grau muito mais alto, né? Nesse processo, volta à altura das reflexões, acontece o esquecimento do passado. O espírito, ao renascer, em um corpo pequenino e frágil, o mais indefeso dos recém-nascidos do reino animal, está deslembrado. Ela usou, né? Esse deslembrado vem do verbo deslembrar, tá? Está deslembrado na sua consciência de todo o seu passado, embora ele esteja no seu inconsciente. Então, deslembrado, ele perde a lembrança, ou melhor, né? A lembrança fica eclipsada, ele não perde. Ele não perde o conteúdo, ele não perde o conteúdo. O conteúdo continua, a conquista continua, mas ele fica esquecido dela. Esquecido, tá? Esquecido dela. Aí eu lembro do Livro dos Espíritos, né? Quando ele estava falando do anjo guardião. Ah, o Kardec pergunta, o anjo guardião abandona o espírito? Ele diz, não, afasta-se.
o fato, o conhecimento não se apaga da nossa mente, não desaparece da nossa mente. Ele fica temporariamente esquecido, né? Então, o espírito reencarnante passa por diversas fases. O preparo espiritual, a aproximação e a ligação fluídica com os pais, esse processo para reencarnar, né? A redução do perispírito, quem tiver alguma dúvida, pega lá Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, né? Com a redução do perispírito, a ligação com o ovo, o ovo ou cigoto, né, que acaba de formar-se pela união da célula masculina e da célula feminina, a junção molécula por molécula do perispírito com o novo corpo. Tudo isso levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência, até que pelo crescente da força vital, o poder vibratório do perispírito diminui. Olha só, até que pelo poder crescente da força do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui, conforme a, a criança vai sendo, né, se desenvolvendo no útero, a vibração do perispírito vai diminuindo, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico do perispírito e aumento do poder do fluido vital, porque lembra que o fluido vital é que dá vitalidade aos órgãos, e resulta o esquecimento do passado, isto é, não mais lembrar-se de sua vida no plano espiritual e das vidas passadas, das quais tinha conhecimento antes do reencarne. É o que está lá, Reencarnação de Sigismundo, Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 13. Capítulo 13, famosíssimo, né? Assim, ao despertar do plano material, a nova existência significa o renascimento real para o espírito. Ressurreição, lembra? Como se for um ser novo, abrir-se a novos aprendizados, a mudança de hábitos negativos para outros, né, mais salutares, mais saudáveis. Daí a importância dos primeiros 7 anos, tempo para a consolidação do processo na educação da criança. A gente pode pegar aí, né, o Livro dos Espíritos. Vamos começar pela 392. Esquecimento do passado, parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Opa, cadê o copinho aqui? Está lá no Livro dos Espíritos 392. Pergunta de Kardec: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, sente do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. É. Agora, 382, que trata da infância, né? Está lá na 382. Qual, para o espírito, a utilidade de passar pelo esquecimento da infância, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, os pais, né, a família. Então, olha só, ele aqui ele abre a resposta ao espírito, ao amigo espiritual, dizendo uma coisa importantíssima. O objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento, tá, do espírito. Então, está aqui, ó. Encarnando, vírgula, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível Rose, às pessoas. Oi. você está na questão 382? Desculpa, eu já estou na 383. A 382.
Eu vou ler depois, eu fui para o 383. Tá? Então, ele diz aqui: qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Então, o grande objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento do espírito. Esse é o objetivo. Se alguém chega para a gente e pergunta, por que ele reencarna? Por que o espírito tem que reencarnar? Por que eu tenho que reencarnar? Para evoluir, para progredir, tá? Para o aperfeiçoamento. Essa é a resposta para o final. Agora eu vou para 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado, em consequência do constrangimento, do reducionismo, né? Que encarnado, em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, então o espírito vai sofrer? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e, de acordo com as vistas da providência, é um período de repouso do espírito. Claro, repouso. Por quê? Porque ele vem, às vezes, da erraticidade, onde ele está sofrendo muito, muito, com lembranças terríveis. Todo mundo lembra daquele nosso amigo, né? Lá do livro Memória do Suicida, lembra dele? Então, quando ele reencarna, em todo esse período da infância, ele ali vai esquecer um pouco dessas lembranças terríveis. É um período de repouso do espírito e um período onde ele pode aproveitar para aprender coisas novas. Aí depois começam os grandes embates, né? Então vamos voltar aqui para o nosso texto. A lei da reencarnação é uma prova da importância do meio ambiente para a evolução do espírito. Quais as causas que provocam o esquecimento do passado? Segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, lá no capítulo 14, existem causas fisiológicas e causas morais para o esquecimento do passado. A primeira, causas fisiológicas, está no próprio processo reencarnatório, já citado acima. Em um corpo novo, cérebro novo, apesar do espírito ser velho, mas o corpo é novo e o cérebro é novo. Ele acabou de nascer. Encontra-se o espírito impossibilitado de lembrar-se e exprimir as recordações do passado. Todavia, todas as experiências vividas estão arquivadas, nada foi perdido. Estão arquivadas nesse cérebro, né? Todas as experiências vividas estão arquivadas nele, nesse cérebro novo, através do perispírito, no inconsciente pré-anímico e anímico. A memória é a associação das ideias, dos fatos, dos conhecimentos. Uma vez que essa associação não está no cérebro, o fio da recordação se rompe, podendo reaparecer vinda do inconsciente, em determinadas situações. Então, em determinadas situações, uma lembrança salta lá do inconsciente, né? E vem para o consciente, quando houver necessidade. Por isso, não é recomendável provocar isso. O autor trata desse aspecto com muita riqueza de exemplos. Quanto às causas morais, cita a necessidade desse esquecimento para o adiantamento do espírito. Se não houvesse esquecimento, sua evolução seria talvez impossível, porque os preconceitos de classe social, de raça, de ideias, toda a sua herança mental seria entrave às transformações pelas quais deve passar, quanto mais viva estivesse no inconsciente de cada um. Desde o berço, as ideias preconcebidas impediriam uma renovação. Em certos casos, o homem poderia sentir-se humilhado, em outros, orgulhoso de sua personalidade anterior, e por isso teria dificuldade no exercício do livre-arbítrio, o que traria perturbações aos relacionamentos com os outros. O esquecimento, ao contrário, permite que tudo lhe seja novo. Ambiente familiar e social, situação, pessoas, favorecendo aquisições de novos conhecimentos, de novos hábitos. O novo ser, embora espírito imortal, já muito vivido, surge então, como se fora nos primeiros anos, uma página em branco, para receber novos escritos, novos aprendizados, através de novas experiências. É uma nova chance de melhorar-se, de perder sentimentos e hábitos negativos e começar a desenvolver
novos, sadios e nobres. Nessa questão 392, que nós lemos no Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram que, pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo, ou seja, tem mais condição de agir mais livremente nas novas experiências, sem as amarras dos hábitos e preconceitos do passado. Apresenta-se com novas condições internas para usar seu livre-arbítrio nas novas experiências. Sabe de que eu me lembrei agora? De Saulo, quando estava no deserto. Quando ele estava lá com Áquila e Prisca. Ele estava lá, lembrando de tudo que ele havia feito quando ele era um doutor da lei. E morrendo de medo para que Áquila e Prisca não o reconhecessem. Ele passou quase 3 anos com aquele peso na consciência. E ele só venceu essa fase porque ele já era um espírito com muita aquisição, né? E também porque ele tinha uma vontade hercúlea, como poucos tinham naquela época, e tem hoje, né? Então, mas ele levou até quase o final do tempo lá, naquele lugar, se guardando aquela história, né? Pensando, será que se eu contar eles vão me entender? Será que eles não vão ter raiva de mim? Será que eles não vão me expulsar daqui? Então ele sofreu, porque ele estava ali para aprender, para crescer, né? Para conhecer com mais profundidade o Evangelho, e estava com 2 pessoas que não sabiam quem ele era, mas ele sabia tudo que ele tinha feito para aquelas pessoas. E ele estava ali, passando por aquela etapa, receoso. Que sofrimento dele! Até que, quando estava na véspera de ir embora, ele decidiu abrir o coração para aquelas pessoas. E foi bem recebida, né? Mas olha o que ele sofreu. Será que nós, que ainda não temos a força de um Saulo, de um Paulo de Tarso, né? De um Saulo, aquela força de vontade, aquela firmeza, aguentaríamos vivenciar uma situação dessa? Olhando para o lado e com medo de que as pessoas vão me reconhecer, ou se já me reconheceram, que elas vão dizer de mim? E quando ele se abriu com Écler e Prisca, será que nós teríamos condições? Vai que Áquila e Prisca não aceitassem, o condenassem. Ele conseguiria superar, com certeza. Mas será que nós conseguiríamos suportar as acusações de pessoas tão queridas, que Áquila e Prisca já eram pessoas queridas para ele? Será que nós aguentaríamos as acusações dos familiares, dos amigos? Né? Então, com o esquecimento do passado, o homem tem mais condições de agir mais livremente nas novas experiências, sem as amarras dos hábitos e preconceitos do passado. Apresenta-se com novas condições internas para usar seu livre-arbítrio nas novas experiências. Bezerra de Menezes, no livro Espiritismo, Estudos Filosóficos, volume 1, capítulo 41, é um conjunto de 3 livros, tá? É um verde, um azul, e o outro acho que é marrom. Eu tenho um azul e verde, o outro acho que é vermelho. É maravilhosa essa coleção. Eu consegui 2 volumes do sebo num preço baratinho. Está faltando para mim só um volume. Eu tenho 1 e 2, está me faltando 3. É maravilhoso. Os 3 volumes são de artigos do Dr. Bezerra de Menezes, do pseudônimo de Marx, né? Mas é maravilhosa essa coleção. Ele afirma que o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele use mais livremente, segundo a boa ou má inclinação do seu espírito. Mas será que não seria melhor, mais justo, se o homem soubesse que a pessoa difícil com quem ele convive foi sua vítima no passado? Para que ele se esforçasse mais para ter paciência e procurasse transformar essa reação negativa em positiva? Não seria mais benéfica a lembrança do passado? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Será que não seria melhor eu saber tudo? A reencarnação é um instrumento de evolução para o espírito. Está lá do Livro dos Espíritos. Cada uma delas é um recomeço,
Como recomeçar tendo presente na mente os erros e culpas do passado? Como conviver com alguém a que se amou e odiou por causa da traição? A reencarnação não seria, então, uma nova oportunidade, não um recomeço, mas um continuar da mesma situação, num emaranhado de emoções, sentimentos e experiências desequilibradas e contraditórias. O esquecimento do passado é também uma necessidade da coletividade. Isso aqui é um texto de Leon Denis, do livro Depois da Morte, no item 14. Ele diz: o esquecimento passado é também uma necessidade da coletividade. A recordação de nossas vidas passadas estaria também ligada à do passado dos outros, o que perpetuaria os ódios, as discórdias entre inimigos e desafetos, e os criminosos estariam marcados, não encontrando ambiente propício à sua reabilitação. Veja só, hoje, aqui na Terra, no momento presente, famílias, grupos, às vezes provocaram um ferir o outro nessa encarnação. Às vezes é algo que aconteceu lá em 1920, 1930. Nós estamos em 2024. Tem famílias que se odeiam por um fato que aconteceu há 40, 50, 60 anos atrás. Aí vai um se vingando do outro e isso vai se arrastando. Às vezes, o povo de hoje nem sabe realmente o motivo daquele ódio, daquela rixa, que já ficou tanto tempo atrás, mas ela está presente. É isso aí. Então, se não tivesse esquecimento, nós estaríamos aqui convivendo com pessoas, né, que vão lembrar da gente como eu vou lembrar dela. E, às vezes, por causa de um fato que aconteceu há 4 reencarnações atrás. Olha que situação. Quiseram o amor e a misericórdia divina que toda reencarnação fosse uma nova vivência. E o esquecimento do passado é a base, a condição sine qua non, quer dizer, essencial, indispensável, para viver-se integralmente a existência presente, em experiências novas, com pessoas já conhecidas, que são nossas velhas conhecidas, mas também fazendo novos relacionamentos. Amigos novos vamos fazer, sem a preocupação de pagar dívidas, mesmo porque estão esquecidas, mas para aprender a se amar e a servir com prazer, continuando seu desenvolvimento espiritual. A evolução se faz internamente, de dentro para fora. E ela só pode acontecer com a renovação do sentir, do pensar, expressando-se em novas ideias, em novas atitudes e novos hábitos. Essa renovação só pode processar-se com o esquecimento do passado. Não tem renovação sem o esquecimento passado, que é a bênção da misericórdia e da justiça de Deus, que deu ao homem para melhorar-se a voz da consciência e as tendências instintivas, que lhe são suficientes para indicar o que deve corrigir em si mesmo e continuar seu desenvolvimento. Eu não preciso lembrar do passado. Eu tenho a minha consciência e as minhas tendências instintivas, que deixam lá, para mim, de uma forma até bem sutil, o que eu preciso fazer, tá? E isso já é suficiente para mostrar o que eu preciso melhorar em mim mesmo. E continuar caminhando, continuar evoluindo. Eu achei esse texto dessa autora muito bom, muito claro, muito didático, porque ela mostra para a gente o passo a passo, né? Ela faz assim, ela amarra bem o motivo de nós esquecermos, de ter essa necessidade de esquecer. Daí a ressurreição, né? O espírito ressurge para uma nova vida, uma nova encarnação, né? Corpinho novo, cérebro novo, as memórias, o meu conhecimento, tudo preservadinho lá no inconsciente, preservadinho. Se eu precisar de alguma coisa, essa coisinha vai vir para o meu consciente, ter a intuição que vai me ajudar, ter a minha consciência que vai puxar minha orelha, ou vai bater palma. Tem os benfeitores que também vão me amparar. Então, eu não preciso de lembranças amargas, né? Elas só viriam
macular essa minha caminhada e atrapalhar o meu progresso evolutivo. Então, Deus nos dá tudo na medida certa e com uma perfeição, não é? É uma perfeição. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, eu só queria completar. Pode falar. E ele só dá a cruz que a gente pode só carregar, né? Aquela que é necessária para atravessar o rio, né? Exatamente. O seu Roberto, nada de comprar serra elétrica, não. E devolve aquela que você comprou. Devolve, Com devolve, certeza. né? Deus é assim, de infinita sabedoria, faz tudo certinho, né? Tudo certinho, né? Quando você começa a refletir, que você percebe, diz, gente. Aí você pega um texto como esse, né, que eu achei maravilhoso esse texto dela. Mas eu nunca cortei minha cruz, não, Rose. Nunca, graças a Deus, eu carrego elas. Só algumas vezes. E nem fujo dos compromissos, nem do trabalho. Depende do ponto de vista de cada um. Pelo menos Aí, eu conseguia. Ela então, isso aí é uma questão discutível, né? Aí cada um tem o seu ponto de vista, a sua análise, e a gente, com a nossa humildade, a gente se coloca numa condição de escutar, né? quando às vezes, quando a coisa ficava feia, ele dizia: Ah, Senhor, meu Deus me deu uma cruz maior que eu posso carregar. A gente fala. Eu digo assim, nesse sentido. Aí corre lá na bateria de construção, tem aquela serrinha amarelinha aí, pelo menos pequenininha para tirar os pedaços, que está bem. É, verdade. Mas não adianta. Cada lasquinha que a Não gente. adianta, porque a justiça é o que tem que ser teu é teu. Não tem como tu se querer se livrar e facilitar, tem que encarar. Também não Por isso adianta. que a vida é isso, é a luta mesmo. E nem É adianta vencer a si mesmo. no ombro dos outros. Também não adianta. Que às vezes a pessoa quer colocar no ombro dos outros, né? O que é seu, né? E não adianta nem tentar colocar no ombro dos outros. O que é nosso é nosso. E a gente. E aí, a gente estudando, a gente vai percebendo isso, e a coisa não fica tão feia, né? Porque a gente compreende que é o certo. Está tudo perfeito, né? Está tudo perfeito, tudo certinho. Se a gente ter essa clareza, vai ficar tudo mais fácil. Muito mais fácil, né? Não vai ficar aquela coisa pesada, né? Porque a gente sabe o quê? Que existe a vida futura. Você hoje está semeando, está plantando, só que com mais clareza, né? Não está jogando a semente, você está plantando, está cuidando dela, ela está crescendo, né? Vai dar frutos, e você vai acompanhar tudo direitinho. Sabe que a caminhada daqui para frente vai ser mais rápida do que foi antes, né? Agora vai ser mais rápida, porque com conhecimento você vai poder manejar melhor os instrumentos. Você já está adquirindo a técnica de como usar os instrumentos. E isso é muito importante, né? Saber usar o instrumento. É igual o sujeito. Ah, eu pego a enxada. Você sabe usar a enxada direitinho? Tem que saber usar a enxada direitinho, Tudo tem né? uma técnica, né? Tudo tem uma técnica. E a Um doutrina nos conhecimento específico. Exatamente, a doutrina nos ensina isso. Como fazer para que a gente possa aproveitar melhor os nossos talentos, as oportunidades que aparecem na nossa vida, né? Então, graças a Deus, a doutrina nos proporciona isso. Bem, gente, semana que vem, dia 19 de junho, a gente vai entrar no item 32.4, que é o homem e seu destino. Eu estou gostando muito desses textos, todo o livro é bom, mas esses textos finais do livro estão ficando assim mais profundos, né? Mais filosóficos. É. No início começou lá na análise de igreja católica e tal, que foi bastante interessante, mas agora já está sendo mais aprofundado, olhando outro aspecto, mais legal. Ele fez uma análise de toda a humanidade, né? Das questões humanas, materiais, sociais. Agora ele está vindo para o espírito em si, né?
está fechando no espírito, na individualidade. Ele falou muito do coletivo, né? E agora ele está vindo aqui para a individualidade. E o interessante é que os temas estão casando muito, sabe? Eu estou achando que está casando muito com o Evangelho, principalmente com o Evangelho, que a gente está estudando o capítulo 4, que é nascer de novo, e depois a gente vai no Bem-aventurados aflitos, está muito de acordo com o nosso estudo do capítulo 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo das quintas-feiras. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, lembrando que segunda-feira, dia 17, continuamos com o nosso painel, né, sobre dependência química, e aí a gente vai falar segunda-feira sobre o tabagismo. E em setembro, já preparei aqui, vou mandar para o pessoal, agora não, né? Mas nós vamos falar sobre Todos pela Vida, sobre suicídios, já fiz alguns convites aos palestrantes, alguns já aceitaram, os temas são bastante interessantes, e a gente vai pegando esses temas, a nossa ideia é isso, é discutir tudo que traz, que pode proporcionar melhora para o ser humano, né? Então vamos encerrando aqui o nosso estudo, que daqui a pouco vai começar a nossa irradiação, e eu vou pedir para a nossa amiga Iraci. Iraci, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Nesse instante que estamos terminando os estudos de hoje, agradecemos ao Pai Todo-Poderoso por esse momento, por essa chance que nós temos tido de aprender sempre um pouco mais e, mais importante ainda, colocarmos em prática, na nossa caminhada do momento, todos os ensinamentos que todos esses mestres trouxeram para nós. Obrigada, Pai, por essa possibilidade, por essa oportunidade. Nos abençoe, nos mostrando sempre o caminho certo a seguir e que nós tenhamos discernimento para seguirmos de maneira correta, com integridade e com muito amor em nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada à espiritualidade amiga que está sempre nos assessorando. E que todos nós tenhamos uma boa noite de descanso e que amanhã seja mais um dia de progresso em nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Querendo lembrar a todos que assim que a gente terminar de estudar o nosso livro da Obsessão e Desobsessão da Sueli Cavalcante, a gente começa o livro Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, né? E depois do Qualidade da Prática Mediúnica, a gente reinicia, pela quarta vez, eu acho, o estudo do Livro dos Médiuns. E agora até com uma capacidade melhor, né, de compreender essa obra. Isso eu quero fazer. Um bom estudo para todos, tá? Um bom Boa trabalho. noite a todos vocês. Tchau, gente. Tchau.